Nosso carinhoso bom dia, né? Boa tarde, boa noite para quem estiver agora abrindo esse vídeo. Nós estamos aqui com o nosso irmão Alexandre Landim. Tudo bem, Landim? Tudo bem? Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Uma alegria estar aqui nesse canal, junto aí ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, juntamente com o Gilmar aí. Eu agradeço muito a oportunidade. Deus abençoe. Eu que agradeço, né? O Centro Espírita de Ipiaçu, nosso único centro espírita na cidade, né? O Eurípides Barçanufo. Nós agradecemos. Nós vamos deixar o Alexandre aqui, gente, falando com vocês a respeito do tema. Hoje, qual que é o tema? O suicídio e a loucura. Beleza, nós vamos então passar para você e daqui a pouquinho, daqui uns 30 minutos mais ou menos, a gente retorna para conversar um pouquinho, tá? E encerra Ok. o... Obrigado. Obrigado, Gilmar. Bom, pessoal, com muito carinho eu vim a todos vocês aqui tratar desse tema, né, que é tão impactante e que nós precisamos refletir sobre esse tema. Quando a gente abre a Obras Póstumas, nós espíritas sabemos que Kardec coloca ali naquela obra o que marcaria a transição planetária, o que seria as bases de fazer-nos entender que nós estaríamos em franca transição planetária. E ali é bem claro ele falar da loucura e do suicídio, até mesmo em crianças. A doutrina espírita vem, então, a todos nós, quebrar um grande tabu, não é? Porque sempre foi muito velado falar de suicídio, muito resguardado. E a gente percebe a grandiosidade de obras que a doutrina espírita compõe acerca desse tema. Muito possivelmente, claro, ao nosso entendimento, nos levando à reflexão de que vale a pena valorizar a vida, vale a pena suportar todas as vicissitudes, vale a pena não desistir da reencarnação. O objetivo é esse. E a gente percebe que ser espírita, ou num determinado momento da existência, se tornar espírita, que é o grande caso da grande maioria de nós. Eu, por exemplo, me tornei espírita com 49 anos, nunca imaginei ser espírita. E a gente se pergunta, por quê? Para quê? Não é privilégio, de forma alguma. É misericórdia de Jesus. Ele conhece as nossas fraquezas e ele sabe a qual caminho nos fazer trilhar para dar conta da reencarnação. Então é misericórdia. Porque se eu perguntar aqui para todos nós, quem está imune? Você se garante de uma depressão, de um suicídio, seja abrupto ou seja paulatino, como o de André Luiz, que chegou no mundo espiritual como suicídio, enveredado nos vícios, tanto do tabagismo, como do alcoolismo e da sexolatria, não é? Chegou como suicídio. Então, quem se garante? Não. Nós não nos garantimos porque basta uma vicissitude, uma perda, um infortúnio, uma separação, uma perda financeira, qualquer coisa nos abala grandemente. E Jesus, no sermão profético, ele foi muito enfático acerca disso. Ele falou que nos finais dos tempos, desse de transição que a gente está passando, por ser grande a iniquidade, o pecado, o amor de muitos iria se esfriar. E se esfriou. Se esfriou tanto que as pessoas passaram a não mais valorizar a própria vida, a banalizar a própria existência. A gente vê isso através dos esportes radicais. Quantas pessoas não perdem a existência, a própria vida nos esportes radicais, em que querem colocar a adrenalina no último nível, desvalorizando a vida e se perdendo. É o que tem ocorrido muito na humanidade. Essa humanidade que se encontra hoje enlouquecida, adoecida do ponto de vista espiritual, emocional, psicológico, não é? Adoecidos, nós todos. E nesse adoecimento tem ocasionado à criatura uma grande dor íntima, um vazio existencial. Não, a grande maioria não sabe do próprio sentido da vida, o porquê está aqui, o para quê, quais são seus compromissos, e isso faz com que ela desvalorize cada vez mais a própria existência. E Jesus simbolizou isso. O amor de muitos iria se esfriar. A gente vê isso nas próprias casas espíritas, quantos abandonando
o trabalho espiritual. A gente vê isso hoje norteado na individualidade da criatura, cada um vivendo no seu quadrado, mais e mais egoisticamente. E é esse ponto de vista que a gente vai perceber hoje. E a misericórdia de Jesus entrando, assim, de uma maneira maravilhosa a todos nós para conduzir esse rebanho, né? Onde ele disse que nenhuma ovelha se perderá do reino do meu Pai. Quando a gente analisa a questão, a gente vai entendendo, gente, que muitos espíritos já com compromissos kármicos, por ter suicidado em outras existências, reencarnam como espíritas. Você tem, por exemplo, nessa obra, Memórias de um Suicídio, que a autora é Ivone do Amaral Pereira. No prefácio da obra, ela comenta ter sido uma suicida no passado, e ela reencarna como espírita, e traz essa obra belíssima. Nós pegamos também o caso do Divaldo Franco, que numa reencarnação, na Idade Média, na época da França, após presenciar uma decapitação, ele não suporta e ele pula no rio Sena, se suicida. Divaldo vem nessa existência como espírita. Percebe? E onde está colocado isso com muita profundidade no Evangelho? Eu pediria aos irmãos que depois pegasse o seu Evangelho e fosse lá no capítulo 5, que é das aflições, no item 14, intitulado O Suicídio e a Loucura. E eu vou dar um spoiler aqui para a gente entender essa ligação de já reencarnar numa barriguinha da mamãe. Você já vem com DNA espírita da mãe, dentro da barriga. Quando você coloca a cabecinha para fora do útero, você já é espírita. Quantos não reencarnam nessa condição? Jesus, sabedor da nossa necessidade, você já vai reencarnar num berço espírita, para se proteger, para se resguardar. Nós vamos entender isso. Ou, às vezes, a gente se torna espírita em determinado momento difícil da vida. Pode observar que todos os seres humanos encarnados na Terra, quando se tornam espírita, estão envoltos numa complexidade íntima muito grande. Às vezes em desespero, em dor, sofrimento, doença. Então, isso é providência de Jesus, providência de Deus. E é por isso que no finalzinho aqui, desse item, o suicídio é loucura, olha o que Kardec coloca. O número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Olha o quanto o Espiritismo nos contribui para não desertar da vida, para não abandonar a existência, para aguentar firme. Está aqui, ó, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. Isso é maravilhoso, gente. Basta a gente fazer agora uma dinâmica. Imagina você hoje ser um espiritismo. O que seria da sua vida? Eu não sei viver, eu não sei o que seria de mim se não fosse o espiritismo. Ou eu estaria louco, ou já tinha me... Percebe? É por isso que eu vim tratar isso aqui hoje, porque, gente, é uma bênção para todos nós. E Jesus está aí, angariando, chamando, muitos serão chamados, até hoje. Ele continua esse trabalho. Tá? Por quê, gente? Porque quando a pessoa passa por situações críticas, e todos nós passamos, situações muito difíceis, conflituosas em várias áreas, normalmente isso aflige muito o nosso ser. E essa dor que perpassa, que penetra em nós, seja por vários motivos, tem uma consequência de nos levar quase sempre ao desespero. Você vê quando a pessoa às vezes perde um ente querido, a pessoa entra em desespero. Quando a pessoa é diagnosticada com câncer terminal, o desespero. Quando há uma perda financeira, é um desespero. Então, esse desespero, gente, que é um sentimento muito difícil, é onde a doutrina tem a capacidade de nos fazer sair do desespero. Por isso, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E o desespero, esse sentimento, ele tem uma característica única. Esse sentimento ele tem a capacidade de tamponar, de aniquilar o instinto de sobrevivência. O desespero, ele aniquila o instinto de sobrevivência, um instinto que nós temos inato de conservação. Por exemplo, eu tenho medo de altura.
Eu chego assim num prédio de 20 andar, eu chego na beirada, opa, o meu instinto de conservação já apita, eu já recuo. No desespero, isso não acontece. A pessoa vai até lá e se salta. E assim são com todos os processos que levam a pessoa a desencarnar por suicídio. O desespero é muito grande. A dor vai tomando uma proporção inaudita. É muito grande. É por isso que o Espiritismo vem a nos auxiliar e muito mesmo, né? Então você vai observar algo interessante. Quando você lê lá o suicídio e a loucura no seu evangelho, as primeiras palavras que Kardec coloca, a calma e a resignação. Isso é uma medicação espiritual. Diante do que você está passando agora, calma. Por isso, quando a gente vai no centro espírita, já viu que a gente acalma. Nossa vida está um tormento, está difícil, com tantos problemas. Mas quando você entra numa casa espírita, a primeira coisa que você recebe ali é o benefício da calma. Você é serena. Como aqui nessa live, também tem esse poder de nos acalmar. Porque a vibração, ela é de calma, sintonizada com espíritos que vão te auxiliar a ter calma. E aceitação? O mundo de hoje está nos provocando fortemente a esse detalhe da aceitação. A gente não pode mudar o mundo, a gente gostaria, né? Mas a gente não consegue. Então, muitas coisas tá levando a gente a aceitar e automaticamente trabalhar a humildade. Olha que benção, que é a primeira bem-aventurança, né? Só que muitos pensam assim: como eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. A grande maioria, gente, como eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. É a maioria da Terra hoje. Do aspecto corpo físico, do aspecto condição financeira, do aspecto familiar e todos os aspectos. Por isso que as pessoas abortam. Depressão é um excesso do passado. E quando a gente vem para resolver essas questões do passado, a pessoa não tem uma crença de fé consoladora. Essa é a questão. Por isso essa questão da crença da fé consoladora, ela é tão importante. E foi o que o Kardec trouxe a partir de 1857, que naquela época, quantos suicídios já estavam ocorrendo lá na França, na Europa. Por quê? Afastamento do homem de Deus, apegando o seu materialismo. E é isso que o Kardec é pontual aqui nesse item. Eu quero, meus irmãos, eu gostaria que você lesse esse item, porque está aqui, ó, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes do suicídio, as ideias materialistas. Quando você vai no Livro dos Espíritos, da questão 799, Kardec pergunta: como o espiritismo pode contribuir com o progresso? Os espíritos são enfáticos respondendo: destruindo o materialismo. E o restante da resposta é maravilhoso, gente, porque vão complementar assim: o espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Olha para você hoje. Se você já não está percebendo que seus interesses são outros, que você tem buscado interesses mais do âmbito espiritual do que material, embora material seja necessário, uma posse do necessário. Mas veja, entende? Quantas pessoas já dizem: eu já não consigo mais não ir numa casa espírita, eu não consigo mais não ler uma obra espírita, eu não consigo mais não fazer um culto no lar. Muda os interesses. É nesse ponto que o número dos suicídios são impedidos pelo espiritismo. Vai tocando, movendo a nossa existência, e nós vamos passando a compreender melhor onde estão os nossos interesses. Porque enquanto a grande maioria está aí pautada no materialismo, no poder, no dinheiro, no ter, só isto, não suporta, não dá conta. Quando chega as questões expiatórias, provacionais, não tem suporte espiritual para suportar, para tolerar. Não tem jeito. É muito claro. Está aqui, ó. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes do suicídio. E mais na frente, aí Kardec vai ampliar isso para nós. Ele vai falar assim: a propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento de suicídio. Olha que interessante. A propagação das ideias materialistas. Gente, a mídia hoje, os meios tecnológicos, o que nós temos hoje na vida,
É propagação de ideia materialista o tempo todo. Você vê Instagram, as pessoas só falando de materialismo, materialismo, prazer, gozos, festas, alegrias, só isso. E a gente tem uma mania de a gente olhar muito o estereótipo, onde a gente até, às vezes, até carrega assim, uma certa inveja de pessoas que estão postando coisas maravilhosas, só que a gente não sabe quanto sofrimento íntimo dentro dessas pessoas que usam isso como fuga existencial. São essas pessoas que estão suicidando, seja na casuística, né, do suicídio abrupto, que hoje é um suicídio a cada 40 segundos no mundo, ou no suicídio paulatino, que é aqueles que as pessoas enveredam nos vícios, na drogadição, na sexolatria, no álcool, no tabagismo e tantas outras viciações que tem no mundo. Infelizmente, é isso. E a doutrina espírita vem desvendar para nós tudo isso. O Chico, numa obra chamada Doutrina Viva, ele fala que há muitos que suicidam por depressão, mas há muitos, mas muitos mesmo, que se por ódio, quer deixar uma marca para sempre na pessoa, cônjuges, filhos. Olha só, suicídio por ódio, deixar uma marca no outro para sempre. Olha como a doutrina espírita nos faz esclarecer, nos mostra a origem de tudo. E é claro que pode ser feito, trazendo para nós esse consolo, esse amparo, essa esperança. E aí Kardec, então, fala, então, a receita espiritual, suicídio de loucura, calma, é uma turbulência, o que você está passando agora é uma turbulência e vai passar. Essa dificuldade, ela tem prazo de validade. Ela é necessária, ocasionada por nós mesmos e que vai passar, seja nessa vida, seja em outra. Isso já acalenta. Então, calma. Aceitar aquilo que não pode ser mudado. É o que o Lázaro disse em obediência e resignação, né? Consentimento do coração, que é a resignação. Buscou isto. Tem um detalhe que Kardec coloca: auridas na maneira de encarar a vida terrena. Porque eu tenho que ter calma, aceitar, mas mudar o meu jeito de ver a vida terrena. Porque a maioria na Terra vê a vida como se fosse uma prisão. Então, 80, 90 anos numa prisão, realmente você quer sair. Ninguém suporta. Só que a grande maioria também vê a Terra como se fosse um playground, um parque de diversão. Você vê hoje as pessoas. Eu tenho que ser feliz todos os dias, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que me dar bem, eu não posso com decepção. Ainda mais a criação moderna de hoje, né? Que parece que não foi criada para receber não, para frustrações, para decepções, para erros. Essa é a sociedade de hoje, né? Dos filhos de hoje, da juventude de hoje, que está sofrendo isso amargamente. Então, auridas na maneira de encarar a vida terrena. Aí vem a doutrina espírita. Como que ela faz nos perceber a vida terrena? É muito claro, gente. A Terra é um grande hospital. Só tem doente. Então tem que ser tratado. Olha a visão de vida, a visão de mundo. Outra coisa, a Terra também é uma escola. Por isso nós temos um, um médico das almas, que é Jesus, curando a cada um. E ele cura quando a gente o procura, quando a gente aceita a doença. Nos milagres que ele fez, ele mostrou isso claramente. Ele está ali aguardando aqueles que querem ser curados. Então aqui é um grande hospital. O mestre, o médico é Jesus. E também aqui é considerado, a doutrina espírita nos faz enxergar que aqui é uma grande escola. Estamos aprendendo, somos alunos, crianças espirituais. Por isso nós temos um mestre, um guia e um modelo. Por isso que Kardec coloca a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrena, dão ao espírito um certo tipo de serenidade, que é preservativo contra a loucura e o suicídio. É lindo, gente. É uma benção, é uma medicação. Por isso nós estamos trazendo essa medicação aqui agora para todos vocês, para a gente se agarrar nisso. Porque quando você vai na questão 943 do Livro dos Espíritos, está lá, suicídio e desgosto pela vida. Kardec pergunta, de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de muitos indivíduos sem motivo plausível? De onde vem esse desgosto pela vida? Nossa, minha vida parece que estava até andando bem, de repente um desgosto, uma, uma, uma melancolia, uma tristeza, algo que está mexendo comigo. Olha a resposta que está lá dos espíritos. Primeira coisa, efeito da ociosidade. Depois,
falta de fé e também a saciedade. 3 respostas profundas. Vamos na primeira. O homem de hoje, nesse mundo materialista, querer, poder, dinheiro, posse, só bem material que a humanidade vive, o homem trabalha muito, ele se ocupa muito com o labor, com o trabalho, ele tem que ganhar dinheiro, ele não pode diminuir o padrão de vida. Eu moro num condomínio fechado, eu ando num carro de luxo, eu tenho que trabalhar muito para manter aquele padrão de vida. Ele vira escravo. É o que tá lá, não pode servir a Deus, é mamon. Mamon, você vive, você se torna escravo do trabalho e do dinheiro. Então você trabalha demais. Ah, mas eu preciso trabalhar mesmo, que eu tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive. É a maioria dos pais hoje. Quase 100% dos pais pensam assim: eu tenho que dar o que eu não tive para os meus filhos. Então eu trabalho muito, eu trabalho cedo, da tarde à noite, final de semana. Ociosidade não é comigo, Alexandre. Eu não tenho tempo livre, porque ociosidade é a inação, é a inatividade. Então, a pessoa que trabalha muito, ela se considera que ela não é ociosa. E isso não é verdade. Senão os espíritos não tinham respondido à ociosidade como o efeito que leva o desgosto pela vida. Porque precisa compreender que nós somos seres integrais. E na integralidade do ser que somos, nós temos que cuidar de todas as áreas. Por isso que Jesus lá atrás, falou: nem só de pão vive o homem. O homem hoje quer viver só do pão do trabalho. Desgosto pela vida. Não tem jeito. Isso não é vida. Você pergunta para a pessoa: você lê um livro? Você lê um livro de vez em quando? Não, Alexandre, não tem tempo, não, tem que trabalhar. Não tem hábito de leitura, não. Então você é um ocioso literário. Talvez essa carapuça vai servir em muitos de nós espíritas, que não aproveitamos a oportunidade abençoada de uma doutrina que nos dá um acervo literário maravilhoso. Ociosidade literária leva um desgosto pela vida. Porque o mundo material quer que você fique na Netflix, nos programas televisivos, na internet o tempo todo, passando o dedinho ali nas telas. Quando você percebe, você é um ocioso literário. Percebe? Aí você pergunta para essa criatura também, que trabalha demais: você pratica esporte? Academia? Faz uma corridinha? Não, já não tem tempo, não tem que trabalhar. Tem nem tempo para esporte. Então você é um ocioso esportivo. Percebe, gente? Aí você pergunta: você vai na igreja, no templo evangélico, na casa espírita? Não, já não tem tempo, não tem que trabalhar. E é muita gente assim, gente. É muita gente. Então você é um ocioso espiritual, você é um ocioso religioso. Só que a pessoa que está vivendo hoje num materialismo cruel, insano, essa pessoa, ela gera nela, percebendo e às vezes mesmo inconsciente, um tipo de ociosidade que é muito comum, a característica do homem material, do homem materialista, do homem que só pensa em dinheiro, em posse, poder. A pessoa fica totalmente egoísta. E nesse egoísmo que ela gira em torno dela mesma, ela, ela tem característica da ociosidade no trabalho, no bem. Sim. Aí entra a ociosidade que leva o maior índice de desgosto pela vida. É aquela pessoa que só vive para ela, só para o clã dela. Tem muita gente que vive só para si. Você acorda de manhã, trabalha, almoça, trabalha à tarde, vai para casa, descansa, fica ali, vai assistir televisão. Você passa a semana, o mês, o ano todo desse jeito, só para si. Tem muitas pessoas que vivem só para si hoje. Conheço gente mais. É gente demais, né, conta. Vive só para si. Ociosidade no trabalho do bem. Por isso que os espíritos respondem: desgosto pela vida, através da ociosidade. Ociosidade não tem nada a ver com você trabalhar demais. Você não tem tempo para outras coisas, para suprir as suas necessidades em todas as áreas da sua vida. É muito triste. E essa é a humanidade hoje, porque busca a competitividade, a comparatividade e busca somente preencher os seus prazeres e satisfações. E a gente vai então na segunda resposta: falta de fé. Falta de fé hoje. Não, esse mundo tem jeito não. É o fim do mundo. 28 guerras no mundo. O mundo tá perdido. Tem jeito não. Nem se Jesus voltar. Tem jeito pro mundo não. Não, olha aí. Olha as pessoas, olha o mundo, olha a violência, olha a tirania, olha a injustiça. Não, essa é falta de fé. Por isso que Paulo, em Efésios, numa carta aos Efésios, ele fala: armadura de Deus,
E ele faz a analogia da fé com um escudo. Um escudo. Sem o escudo da fé, você está vulnerável. Qualquer coisa faz você abalar. E, por fim, a saciedade. A saciedade na Terra, eu faço analogia com o copo d'água. A água é maravilhosa. H2O, é muito bom, não é? O que tem a ver? Bebe um copo d'água, é bom. Bebe dois, é bom também. Bebe três, Alexandre, três é bom. Mas já começa a não ser tão bom. Bebe quatro, bebe cinco, bebe seis, bebe sete. Mas a água, que é uma coisa tão boa, quando você se sacia ao excesso, perde o equilíbrio, não é mais bom. Não é bom. Assim é com tudo. Com os prazeres, com a comida, com o ganho, com o poder, com a água, com tudo. Por isso que os espíritos pedem efeito da saciedade. E o homem material quer se saciar ao extremo de tudo. Esse é o problema. Por isso as questões hoje, aqueles que têm muito, está saciado de tudo, já tem tudo na vida, estão aí desgostosos da vida. Mas eu tenho tudo aí, não sou feliz, eu tenho tudo e parece que está faltando algo, eu tenho tudo e estou desgostoso, eu tenho tudo e estou com vontade de suicidar, eu tenho tudo e estou com ideação suicida. E aqui eu não estou nem falando da questão de obsessão, não, que o tempo da live não vai dar. Mas existe a questão obsessiva. Está aqui na obra Memória de um Suicida, sobre a questão obsessiva. Mas essa é a situação do homem que se sacia de tudo e quer só para si, leva ao desgosto pela vida. Olha só, que resposta dos espíritos, né? E para finalizar, gente, eu trouxe essa obra, Ação e Reação. Porque a gente não sabe, Ivone do Amaral, ex-suicida, Divaldo, ex-suicida. Quantos de nós já não fomos suicidas em outras existências? É isso que fala o Ação e Reação. Tá aqui. Figuremos um homem acovardado diante da luta, perpetrando suicídio aos 40 anos. Com 40 anos, suicidou. Logo que oportuno, outra existência veio, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal. Dentre as provas que se repetirá, inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho. Suicidou com 40. Noutra vida, com 40 anos, ele ia experimentar a extrema tentação ao suicídio de novo. Por quê? Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele por meio do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas. Vai refletir tudo de novo, aos 40 anos. A natureza das provas vai encaminhar para que ele tenha essa extrema tentação aos 40 anos, para passar pela prova. Lembra do Chico falar que quantos reencarnantes que às vezes já tinham suicidado 8, 7 vezes, que vinham pela misericórdia da providência, sem os braços, sem as pernas, para dar conta de cumprir a sua resistência, a sua reencarnação? Casos específicos, claro, é assim. Aí você pergunta, mas se esse homem vai reencarnar e ter extrema sensação ao suicídio de novo, cadê a misericórdia de Deus? Aí que entra. Percebe por que você se tornou espírita? Porque você veio na barriguinha da mãe espírita? Porque o número de suicídios impedidos pelo espiritismo é considerável? Como está ali no item que eu pedi para vocês lerem? Tá ali. Aí começa aqui os recursos. Diz aqui André Luiz. Se esse homem não houver ajuntado recursos, o primeiro, educativo. A gente tem que, é livre-arbítrio. Eu tenho que juntar os recursos educativos que um pai e uma mãe dá. Por isso que é tão importante, gente. E no mundo materialista, o que acontece? O pai quer dar o tablet, o videogame, o iPhone, a Disney, as boas coisas, o conforto, e o espiritual, e o educativo. E vai começar ali no judozinho, no futebol, para cuidar do corpo, ocupar a criança com coisas boas. Aqui, ó. Se ele não tiver juntado recursos educativos, por isso é aquela questão do livro dos espíritos. Por que o espírito precisa reencarnar e passar pela infância? Os pais imprimirem moral, educação, bons hábitos, religiosidade, encaminhar a criança. Aqui, ó, o primeiro recurso é educativo. E no mundo materialista, está muito falho isso. Por isso, o grande número de suicídios em crianças, que está descrito em Obras Póstumas. Outro recurso, renovadores em si mesmo. Olha na doutrina espírita, você escuta uma live dessa. Se você não renovou pelo menos uma vírgula, meu irmão, tem alguma coisa errada.
Se você não renovou um pensamento sequer, tem alguma coisa errada. Porque o propósito é renovar algo em nós. Agora, numa leitura de uma obra, num culto no lar, numa casa espírita, numa live, tem que renovar alguma coisa. Você não pode pensar do mesmo modo. Renovou algo. Tirou algo velho e colocou algo novo. Isso é renovar. Aqui, ó. Recursos renovadores em si mesmo. Outro recurso, prática da fraternidade. Pode ter colocado só a fraternidade, mas colocou a prática. Por isso que Jesus falou, granjeais amigos. Porque é essa prática da fraternidade, que nos envolve a todos, que a gente se fortalece. Seja na caridade, seja na união, seja em todos os aspectos que a gente fica fraternos uns com os outros e uns para os outros. É a fraternidade. Essa rede que nos fortalece. Está aqui, ó. Prática da fraternidade. E o último recurso, que é impressionante. Esse aqui a gente precisa de interiorizar isso, que é o recurso do estudo. Estudo. Eu vou lembrar nós aqui no Evangelho. Capítulo 5 das aflições. Por que Kardec não colocou já a outra bem-aventurança? Como a da humildade, no capítulo 7? Não. Parou ali e colocou o capítulo 6, Cristo Consolador. E o que está ali no Cristo Consolador? Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. O estudo. Todas as casas hoje têm estudo do ESG, do EAD. Outro detalhe que eu observo nas casas espíritas que eu vou, todas elas têm biblioteca. Aí eu pergunto assim para quem coordena a biblioteca, como é que está aí o índice de procura de livros emprestados para ler? Ih, Alexandre, quase nada. Ninguém pega, ninguém lê, ninguém se interessa. E aqui está aqui, ó, recurso do estudo. E eu falo por mim, gente, eu não lia nada. Eu não tinha hábito. Tinha preguiça, má vontade. Depois que eu adentrei na doutrina espírita, eu tenho a biblioteca na minha casa. A, a série psicológica de Joana de Ângeles, os romances de Emmanuel, a coleção André Luiz todinha e tantas outras obras, coleção Fonte Viva. Nossa, gente, é obra demais. Mas não é isso? O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. A gente muda. É bom demais ler livros, aprender, estudar. Tá aqui, ó. Por quê? Porque se ele não ajuntar esses recursos de modo a superar aquela crise que ele ia deparar com a extrema tentação ao suicídio de novo, né? Muito dificilmente escapará ao suicídio. Os recursos têm, mas o materialismo puxa a criatura. Então ele não quer saber do ensino de um pai e de uma mãe, como são muitas crianças de hoje, não quer renovar nada, quer pensar do mesmo jeito, né? Aquela síndrome de Gabriela, não quer se juntar a um grupo de fraternidade, de ajuda, e muito menos estudar. O homem da atualidade ficou muito preguiçoso, dada a facilidade da tecnologia, né? Muito dificilmente escapará ao suicídio de novo. Por quê? Porque as tentações, não obstantes reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós. Percebe? O que está fora está alimentando do que a gente tem dentro. A gente tem que mudar o que tem dentro. Por isso esse recurso aqui, para mudar. Por isso que o autoconhecimento é importante, a gente começar a mudar dentro. Porque aí o que está fora não mais nos atinge. E aí vem o tapa de pelica no final aqui, gente. De certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos. Gente, aceitar restrições no conforto é a renúncia, o sacrifício, a dedicação, o devotamento. Restringir conforto. Você quer tanto ali as coisas do materialismo, a festa, o churrasco, a boa vida, o conforto, a zona de conforto, né? Mas às vezes tem que restringir isso. Para assistir uma live, você tem que restringir conforto. Para ir numa casa espírita, para fazer o bem. Tá aqui, ó. Tem que aceitar restrições no conforto. E para finalizar, meus irmãos, lembremos no ensino de Jesus. O momento da Terra é muito crítico, as pessoas estão perdidas, adoecidas, desanimadas, desesperançadas, com falta de fé. Uma linha muito tênue para abortar a existência. Dentro do lar, no trabalho, na rua.
em todos os grupos sociais. Quando Jesus desencarnou, a prioridade dele, a preocupação dele foi resgatar o amigo Judas, que tinha suicidado. E ele foi imediatamente acolher aquele amigo. A proposta da doutrina e esse trabalho que nós estamos trazendo como reflexão hoje é para isto: nos despertar o acolhimento. Olhe do seu lado. Não caia na ilusão de achar que aquela pessoa não necessita de um ombro, de um ouvido para escutar, de um abraço, de uma mensagem, de um convite para ir na casa espírita junto, fazer um culto, uma oração. Não. As pessoas estão escondendo através do materialismo, da falsa ilusão da felicidade, ou melhor, da ilusão da felicidade que é falseada em detrimento ao materialismo que corrompe. Estamos adoecidos. Nós precisamos acolher através do olhar, do sorriso, do ombro amigo, do ouvir as pessoas, porque percebe que com o materialismo a gente afastou disso tudo. É cada um vivendo no seu quadrado, cada um vivendo a sua vida. A proposta do Espiritismo é nós nos acolhermos, né? Prática da fraternidade. Ouvir o irmão, escutar, ficar ali atento. Nossa, tá ficando desanimado, saiu da casa espírita, não voltou, não tá fazendo culto, não tá ligando mais com isso, tá doente. Tá doente, necessitado, e o orgulho não permite, às vezes, pedir apoio. Meus queridos irmãos, eu agradeço muito essa casa por essa oportunidade de esclarecer sobre isso. Eu tenho certeza que esse assunto mexe com todos nós. Não tem como não mexer, porque nós estamos todos englobados nesse mundo que está necessitado de entendermos um pouco mais sobre esse tema maravilhoso que é o suicídio e a loucura, no item 14 do capítulo 5. Jesus abençoe essa casa, o trabalho de todos os amigos espirituais que estão aqui, e eu particularmente agradeço a oportunidade dessa reflexão. Um grande abraço a todos, que Jesus os abençoe. Ô, Alexandre, obrigado a você, tá? Deus te abençoe e esteja conosco nas próximas, Com tá? certeza. Fico muito grato com o seu trabalho, com a sua ajuda. Abração aí a todos que estão assistindo e nosso irmão Alexandre volta. Oportunidade que a gente vai dar para ele sempre. Obrigado. Assim seja. Obrigado, Gilmar.